Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita gratidão ao nosso Pai Celestial, com muita alegria, como sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Espero que você esteja bem, em paz, feliz, pelo menos caminhando para assim ficar. Né, pessoal? É que nem nós falamos na pílula de ontem. Problemas não vão ser resolvidos com mau humor, com baixa autoestima e com tristeza. Então eu sei que às vezes a gente fica esperando tudo do lado de fora mudar. Por isso que a gente repete muito isso aqui na pílula, para a gente fortalecer a nossa fé. Mas na verdade é o inverso, né? É uma fé fortalecida que traz uma mente lúcida, uma direção focada para fazer aquilo que tem que ser feito. Claro, elevar a nossa vibração, atrair a ajuda do mundo espiritual, inclusive, naturalmente, a ajuda do mundo físico, das pessoas perto de você. Então vamos vigiar os nossos pensamentos. Aliás, a respeito disso, eu queria te fazer uma pergunta muito interessante. Acho que você vai gostar do tema de hoje, tomara. Minha pergunta é a seguinte: qual é a matemática que faz você perceber que 1% pode ser mais do que os outros 99%? Como assim? A gente sempre aprende a matemática dos 100%, não é assim? Então, se você falar que 1% é mais do que 99%, é matematicamente o oposto. Pois é, só que na aprendizagem espiritual, na aprendizagem da vida, não é bem assim. 1%, gente, nada mais é do que a simbologia daquela coisa pequenininha que nós vamos aprendendo todos os dias. Melhorar 1% por dia em algo que nós queremos. E ao fazer isso, você vai melhorar muito mais do que 100% proporcionalmente ao que você é hoje. É uma questão simples de entender. Se você melhorar 1% por dia, por exemplo, na sua generosidade, todo dia você melhora só um pouquinho. Veja, mas é muito pouco mesmo, é só 1%. Mas é só 1%. Bem, em 30 dias você vai ter melhorado 30%. Em um ano, 365%. Ou seja, você vai ter melhorado quase 4 vezes. Você vai ser um ser humano quase 4 vezes mais generoso do que o patamar que você é hoje, antes de começar essa proposta. Quando a gente pensa nisso para todas as áreas, isso se reflete. Ontem eu gravava o Momento do Investidor, né, que é o nosso outro boletim semelhante à Pílula do Evangelho, mas para ajudar vocês a crescer na vida pessoal, profissional. Eu falava disso no contexto, né, da aprendizagem financeira profissional, que é mais ou menos assim. Se você aprende um idioma e você fala, gente, é muito difícil. Ok, mas se você aprende uma, duas, três, cinco palavras novas por dia, que é 1% de um idioma gigante, imagina quantas palavras novas você vai ter aprendido em 30 dias. 5 por dia, 30 vezes 5, 150. Não é verdade? No final de um ano, gente, você vai ter aprendido, olha que coisa, mais ou menos 1.800 palavras. Um idioma básico para você se comunicar livremente com alguém, você precisa de um vocabulário médio de pelo menos 500 palavras. Se você falasse 1.500 palavras conectadas, você consegue se comunicar em qualquer idioma do mundo. É só ter o conhecimento básico de gramática do idioma. Onde eu quero chegar? É o poder das pequenas coisas. Então, quando a gente fala, eu não dou conta de melhorar meu pensamento, eu não consigo melhorar minha relação com os meus filhos, eu não vou conseguir melhorar esse meu problema grave de saúde. Cuidado, por quê? Porque todos os dias você piora 1% a sua vida ao pensar cada dia mais em coisas negativas. Por isso que muita gente fala assim, nossa, cada dia que passa eu me sinto pior, ou então à medida que o tempo passa as coisas não mudam, mas não vai mudar mesmo não. Você falando desse jeito, pensando desse jeito, como que você quer que mude? Isso é muito sério, isso é extremamente sério. O Evangelho, gente, é uma maneira lúcida de nós encararmos os problemas do dia a dia com uma abordagem positiva. Porque se a gente não encarar com abordagem positiva, nós não vamos resolvê-los. Trazer a fé para o nosso cotidiano é o nosso desafio. É muito bonito falar de Jesus, dos amigos espirituais, conhecer livros sagrados na ponta da língua. Mas se você não for capaz, né, se nós não formos capazes de trazer isso para o nosso café da manhã, não é para lidar com as nossas dificuldades, para pagar as nossas contas, educar os nossos filhos, para resolver nossos problemas conjugais, para aprender a lidar com os nossos desejos, para aprender a lidar com as nossas fraquezas. Se a gente não trouxer esses ensinamentos do Evangelho, eles ficam obsoletos. Porque o Evangelho não foi feito para
né, apenas conhecimentos intelectuais, mas sim para ajudar na transformação do ser. E se tem uma coisa linda que Jesus ensinou, é exatamente esse ensinamento. Nós precisamos caminhar um passo de cada vez. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, deixai que cada dia cuide de si mesmo, basta cada dia seu mal. Repito sempre essa passagem do Evangelho de Mateus. Por quê? Porque é a ciência do 1% por dia. Então, pelo amor de Deus, quem sabe hoje vamos mudar com esse discurso, né? Você vai pegar minha sugestão carinhosa para você. Pega um papel, uma caneta, faz o que você achar melhor. Computador, tablet, cada um hoje trabalha de um jeito, né? Mas lista. O que é que hoje é prioridade para você mudar para se sentir melhor espiritualmente? Você está precisando melhorar em quê? É na esperança? Você precisa melhorar em quê? É na sua fé? Você precisa melhorar no cuidado com o seu corpo? É melhorar o relacionamento com a família? É melhorar a sua abordagem no seu trabalho? Você precisa melhorar em que área? De que forma? Quais são os objetivos que você tem, mas você está deixando de lado porque se sente perdida, né? Ou perdido. Ao enumerar, escolha um para começar, porque não adianta começar com vários que a gente se perde. Pegue um e fale, o que eu posso fazer para melhorar um pouquinho a cada dia? Estou falando sério, um pouquinho a cada dia. E todo dia você vai fazer um pouquinho em relação a esse objetivo. Todos os dias. Mas você tem que ser honesta e honesto com você mesmo. Faça um relatório de como você está hoje, antes de começar essa proposta. E depois de 30 dias, volte no seu relatório e veja o que você aprendeu, o que você melhorou, se realmente você melhorou um pouquinho a cada dia. Você vai ficar incrivelmente surpreso com o poder do foco de melhorar 1% por dia. Tem um livro, esta é uma mensagem do Espírito de Emmanuel em Fonte Viva, me falha a memória, um dos livros maravilhosos, né? Que Chico nos traz com as mensagens de Emmanuel, em que ele fala sobre a gente caminhar uma milha que seja, né? Pequenininho, milímetro, desculpa, que seja todos os dias. Por quê? Porque se a gente caminha 1 milímetro todos os dias, em algum momento na eternidade a gente caminhou uma distância gigantesca. É isso, é isso. Então, a pílula do nosso amado evangelho de hoje quer nos trazer de volta a esperança e a praticidade. Não adianta ficar rezando da boca para fora se a gente não age com foco. Então vamos lá. Ânimo, motivação sim, reforma íntima sim, mas com foco em melhorar qualquer coisa que você estiver fazendo todos os dias, né? Porque vai facilitar você sentir a presença de Deus, vai facilitar você se sentir motivado e motivada, crescendo espiritualmente e também na vida material, porque nós estamos aqui, né, também para aprendermos a lidar com ela e melhorar um pouquinho a cada dia. Tá bom? Vai lá, hein? Essa é a ciência do crescimento do 1%. Tomara que você goste dela, aplique, porque a minha vida já foi transformada há muito tempo, né? Sigo esse foco e acho isso fantástico. E eu espero que possa ser útil para você também. Tá bom? Gente, agora mudando um pouco de assunto, só fica comigo se te interessar, senão já pode desligar a pílula. Falando sobre o nosso Spiritual Coaching, né, que é esse curso que vai acontecer pelo Instituto Namastê agora, no próximo sábado, dia 28 em Belo Horizonte. Ontem, quando eu divulguei, muitas pessoas questionaram assim, perguntaram, né, sobre o que é Spiritual Coaching. O nome Spiritus tem a ver com espiritual. Então, deixa eu só aproveitar aqui para poder explicar, para não parar dúvidas. É importante. A palavra espiritual escreve S mudo, piritual, não é espiritual no sentido brasileiro. É uma palavra inglesa que quer dizer totalidade, amplitude. Quando a gente sai do Brasil, né, nós percebemos que a palavra espiritual é sinônimo de holos, daquilo que é o todo. Spiritual Coach é um processo para ajudar você a organizar todas as áreas da sua vida. A se sentir uma pessoa mais focada, desde a parte emocional, desbloquear suas crenças limitantes e ao mesmo tempo criar um planejamento prático, factível, para você alcançar as metas que deseja. Nesse seminário, nós vamos trabalhar nesse mini curso agora no sábado para você planejar os próximos 10 anos da sua vida. Lógico, tem coisa que não tem como a gente prever, mas o que está no nosso alcance, nós vamos fazer. Entenderam? Então, essa que é a proposta do nome Spiritual Coaching. Então, não tem nada a ver com religião, nada a ver com questões espirituais, absolutamente nada a ver. Tá bom? Então, luz e paz para todos vocês, alegria. E quem tiver interessado no Spiritual Coaching, olha, vem que dá tempo. Gente do Brasil todo, a equipe está lá em Polvorosa, né, organizando o evento para vocês. Vai ser maravilhoso, tá bom? Te receber. Entra lá no site do Instituto Namastê, que tem todas as informações e os contatos. institutonamastê.com.br.
Bacana? Então é isso, vamos lá melhorar 1% todos os dias com muita fé em Deus, com muita alegria, com muito bom ânimo, abrir nossa mente, abrir o nosso coração com a certeza que se a gente fizer a nossa parte, indiscutivelmente o Pai Celestial vai fazer a dele. Até breve, meus queridos amigos, até muito, muito breve.